Olá, pessoal, muito boa noite a todos. 9h30, 9h30 em ponto, estamos aqui. Hoje, mais tarde na nossa live, né? Vamos ver como que vai ser essa audiência também, porque normalmente a gente começa mais cedo. Olá, Alice, seja bem-vinda! E o pessoal vai entrando. Oi, Malu, tudo bem? E o pessoal vai entrando e hoje a gente vai falar sobre São José. Nós que já fizemos aqui, inclusive uma live do terço de sábado, sobre São José. A gente falou um pouco sobre ele, sobre, né, o Papa Francisco ter dedicado esse ano em homenagem a São José e dessa importância, né, dessa homenagem tão linda do nosso patrono da igreja, né? E em comemoração aí aos 150 anos que São José foi escolhido para ser o patrono da igreja, o protetor da igreja, né? Ele é o nosso querido protetor, ele que protegeu Jesus, protegeu Maria e ele foi escolhido para ser o nosso patrono. E nós vamos falar sobre isso com o nosso querido Padre Paulo Ramalho. Eu já vou chamar ele porque ele entrou aqui já, não tem por que eu ficar esperando. Eu já vou chamar o nosso para a gente conversar e falar um pouquinho da vida de São José, das indulgências desse ano e também da carta, né, que o Papa escreveu para justamente falando aí, justificando, né, ter eleito esse ano como o ano de São José. Eu estou aguardando, padre. Já te chamei. Olá, padre. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Que maravilha ter o senhor aqui novamente no nosso Instagram. Estou muito feliz, tenho certeza que tá. Olha, já várias pessoas entrando e o pessoal animado aqui hoje para entender um pouco mais. Ainda mais depois das perguntas que o senhor fez no vídeo que a gente colocou, que eu achei bem interessante, né? Porque muitas pessoas não sabem, né, que São José é um santo mais importante aí, né, da igreja. E está sendo maravilhoso esse ano porque a gente está descobrindo novamente São José como nosso pai, né? Muito obrigada, padre. Seja bem-vindo e sua bênção. Muito boa noite a todos. Realmente é uma grande alegria poder falar sobre São José, devido à sua importância para todos nós, né? Então, quando eu fiquei sabendo que seria um ano dedicado a São José, então, para quem não sabe, o Papa Francisco, no dia 8 de dezembro do ano passado, ele decretou que desde esse dia, desde o dia 8 até o dia 8 deste ano, 2021, será um ano dedicado a São José. Por quê? Porque justamente agora, neste ano, vai fazer 150 anos que São José foi declarado pela Igreja padroeiro universal da Igreja. Então, em comemoração a esses 150 anos, o Papa decidiu que nós vivêssemos todo um ano dedicado a ele. Então, E é muito lindo isso, porque tem toda uma história, né? Quando há 150 anos atrás, São José foi escolhido e foi junto também com Nossa Senhora, que foi declarada Imaculada, né, no dia 8 de dezembro. Então é muito bonito, porque a igreja coloca ali, claro, Nossa Senhora num outro patamar, como Imaculada, mas São José também ali do lado, protegendo, né, Nossa Senhora e como sendo o pai adotivo ali de Jesus, né? Então tem essa história também e por isso é o protetor da nossa igreja, né, padre? exatamente, como ele é o protetor, ele foi o protetor de Nossa Senhora e de Jesus, e ali nasceu a igreja, né? Na verdade, dessa, Sim, não é, de Cristo que vai nascer e que vai fundar a igreja. Então, sim. ali São José já está simbolizando este
este homem que está cuidando, que está zelando por essa igreja nascente, né? Sem Então, dúvida. foi por isso, essa ideia, né, de ter sido declarado padroeiro. E é interessante que São José, ele, não sei se vocês sabem, mas ele ficou escondido, por assim dizer. Né? Então, só há 150 anos atrás que ele foi declarado padroeiro. E nós podíamos pensar assim, puxa vida, mas não deveria ser logo desde o começo, que começou a igreja, 2000 anos atrás e tal, mas por que só agora, há 150 anos? E outra coisa, o nome de São José não aparecia na missa. E só começou a Olha, aparecer na isso eu missa. nunca tinha, só não sabia. Que legal. Pois é, só começou a aparecer na missa, agora eu não tenho a certeza Uhum. data do ano certo, mas é 67, 1967, 1968, por aí, Nossa, né, que foi incluído no cânon, na oração eucarística da missa. Então imagina como ele ficou oculto, né? Nem na missa, que é um momento mais precioso que nós temos aqui da nossa religiosidade e tudo, não estava lá o nome de São José. Então, nossa. e aí vem toda essa pergunta, começa por aí, né? Por que São José ele ficou oculto durante tantos anos? A gente diz assim que quem resgatou São José, lógico que também teve outros santos que mencionaram, que falaram de São José. Agora, quem realmente o resgatou foi Santa Teresa de Ávila. Sim, a primeira doutora da igreja. É muito lindo o que ela fala. Eu vou deixar o senhor contar. Isso, e Santa Teresa, ela é do século XVI. Então, ela quem resgatou, ou seja, até o século XVI, São José estava realmente escondido, realmente escondido. Nossa. E depois, se a gente vai lá na Bíblia, conhecer um pouco mais sobre a vida de São José, nós nos daremos conta de que não há nenhuma palavra de São José na Bíblia. Nossa. Nenhuma frase de São José, enquanto tem de Nossa Senhora, algumas Sim. frases, né, de Nossa São José, nenhuma. E aí também você pensa assim, mas por quê, né? Por que não São José, será que não teria nada de importante para comentar para nós? Até eu estava lendo um autor que ele estava falando só sobre esse silêncio de São José. E ele faz essa pergunta, mas será que São José não tinha nada de importante para nos dizer, para deixar como um legado? Será que não era o período que ele estava vivendo histórico, era um período sem relevância? Muito pelo contrário, né? Era o período mais importante de toda a história da humanidade, porque era quando Sim. estava vindo o Filho de Deus à Terra, que era o seu filho, e Nossa Senhora, que ia ser a sua mãe. Então, você imagina se São José não tinha o que O que falar, o que falar, né? não é? E Sim. então, e por quê? Por que então que ele passa oculto? Então, a igreja ela diz assim que isso faz parte de um querer de Deus, de um desejo de Deus, para que ficasse muito claro que São José, perdão, que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é Sim. filho de São José e de Pai Nossa Senhora. adotivo. No sentido, né, de que muitas pessoas podiam pensar que Jesus era um ser humano, como qualquer outro, só que superdotado, enfim, um grande profeta, né, sábio, né, fora de série e tal. Para que isso não passasse pela cabeça das pessoas e ficasse muito claro que o seu pai é Deus Pai, ele decidiu deixar São José oculto. E, por exemplo, nós não sabemos também quando São José morreu. Não tem Sim. uma data. Nossa Senhora
também não, mas pelo menos nós temos mais dados para saber sobre isso, né? Mas E São José provavelmente, não se fala nada dele, né? Quer dizer, a última vez é, que se fala de São José, bom, na verdade só se falam em duas ocasiões: no nascimento de Jesus e depois quando Jesus, aos 12 anos de idade, ele vai ao templo, que era lá em Jerusalém. Então, os judeus eles tinham que se deslocar nas grandes festas do ano até a cidade de Jerusalém, porque sim. a festa era comemorada no templo, junto ao templo. Então, eles faziam essa peregrinação. E começava a obrigação dos meninos de irem até Jerusalém aos 12 anos de idade, que foi justamente nesse momento quando Jesus vai para lá, junto com São José e Nossa Senhora, e eles voltam, começam a voltar e se dão conta de que Jesus não está lá. Então, esse episódio de Jesus perdido e achado no templo, né? Então, isso foi aos 12 anos de idade de Jesus, e a partir dali a gente não tem mais dado nenhum de São José. Porque Provavelmente morreu antes ali, antes da vida nesse período. pública, porque não tem nenhuma menção, né, a ele na vida pública, nada, né? Enquanto que de Nossa Senhora em diversas ocasiões, né? Então, sinto isso, né? Que São José tenha falecido antes, mas não se Sim. sabe quando, né? Sim, E, agora o senhor falou em Santa Teresa d'Ávila, né? Eu achei muito interessante a frase que ela fala, né? Quem não achar mestre que lhe ensina a orar, e ela fala também que ela nunca deixou de ser atendida, é muito importante orar para São José, porque ele socorre em todas as necessidades, como sendo o grande provedor, né? Como ele foi também, porque ele sustentou a família, né? Nossa Senhora, Jesus com seu trabalho ali no silêncio, mas era o provedor, né? O pai provedor ali, era o pai adotivo, mas o pai provedor humano que estava ali presente. Eu achei interessante também de Santa Gertrudes, que ela era uma mística, né? A gente sabe que fala muito sobre o coração de Jesus, várias aparições ela teve com Jesus, e ela fala, Santa Gertrudes diz que viu os anjos inclinarem a cabeça quando falava-se o nome de São José nessas aparições, entendeu? E Santo Agostinho também comparava, aliás, os outros santos às estrelas e São José ao sol, porque nossa, Deus confiou os seus tesouros para São José. Então é muito lindo que os santos falam também desse entendimento que eles têm sobre São José, e a gente tem tão pouco, né? exatamente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, assim, com relação ao ano de São José, antes de falar sobre isso, é que é um ano que a Igreja deseja que nós nos aproximemos mais dele, conheçamos mais São José. E qual o grande motivo para isso? O grande motivo é que ele é nosso pai, né? Sim. Nosso pai. Então, todos nós pertencemos a uma única família, né? Onde São José é nosso pai, Nossa Senhora é nossa mãe e Jesus como nosso irmão mais velho. Não é? Esse é o espírito cristão, a doutrina cristã. Então, todos Sim. nós somos irmãos e filhos da Sagrada Família, como nós dizemos. Lindo, né? A pessoa que não tem devoção a São José é como se não tivesse amor, carinho e proximidade com o seu pai. Sim. E vai ter muita gente agora começando esse ano de São José falando assim, nossa, eu acho que eu sou um filho desnaturado. É verdade. Não é verdade? Eu sou um É filho que não... verdade. Talvez eu tenha uma relação com Nossa Senhora, uma intimidade com Nossa Senhora, mas com São José eu não tenho. Então é como se eu não falasse com meu pai, né? Então seria uma pena, né? Então, o primeiro grande motivo, né, para que São José comece a fazer parte da nossa vida, assim, profundamente, é esse, é que ele é o nosso pai, é o nosso pai. E um pai que é extraordinário, né? Extraordinário. Sem E dúvida. então, o que nós dizemos que é
o maior santo depois de Nossa Senhora. Sim. Eu até me lembro numa ocasião, quando eu estava na cidade de Fortaleza, celebrando uma missa, e era um pouquinho antes do Natal, então eu estava preparando aquelas pessoas para o Natal, que estavam assistindo. Eu estava lá só de passagem, passando uns dias lá, ajudando numa atividade. E aí fui falando cada dia de um personagem, né? E um deles foi São José. E aí eu falei isso, né? Que São José foi o maior santo depois de Nossa Senhora. E aí, no final da missa, apareceu um senhor lá na sacristia, falando assim: padre, o senhor errou. Né? Não é São José o maior santo depois de Nossa Senhora. O maior santo é São João Batista. Então, e tem razão ele falar isso, porque Jesus fala, né? Que entre os nascidos de mulher não há ninguém como São João Batista. Como São João Batista. É verdade, é verdade. Né? Jesus fala isso. Então, de fato, eu falei, puxa, Jesus falou isso. Mas isso não exclui, né, que São José seja o maior santo. E por que nós pensamos que São José é o maior santo? Porque ele... Imagina o seguinte, né? Imagina quantos homens já existiram até hoje, desde que foi criado o mundo. Bilhões, né? Imagina. Bilhões. 3,5, mais ou menos, bilhões de homens existindo aqui, nesse período da história. Imaginam quantos já existiram e quantos existirão, não é? Bom, entre todos esses homens, Deus escolheu São José para ser o seu pai. Sim. Então, eu estava até pensando nisso quando começou o ano de São José, uma linguagem mais coloquial, né? Que São José é o cara. Isso aí, é o cara. Imagina, né? Você ser escolhido entre bilhões e bilhões, né, de homens. É como se Deus ele já soubesse quem iria ser São José, e a santidade de São José, e falasse assim: é esse aqui que eu vou escolher para ser o meu pai. É o mais santo dos mais santos dos mais santos. Então, só por isso a gente já intui como São José é muito especial. E depois ele é muito especial porque ele recebeu a segunda maior missão que um ser humano recebeu na Terra e receberá. Né? A maior missão foi a de Nossa Senhora de ser a sua mãe. Sim. E a segunda maior missão foi a de São José, de ser o seu pai adotivo. Então, São José ele vai receber graças para isso, né? Para ele exercer esse papel. Então, São José é muito, muito, muito especial. A gente não faz ideia da sua santidade, da grandeza, né, do Santo Patriarca. Eu achei muito interessante a forma também da gente falar nessa perspectiva, é como Deus comunica com São José, que é por meio dos sonhos, né? Então, isso é muito especial também, porque ele interpreta, ali em nenhum momento da Bíblia também fala o que ele diz, mas ali tem toda a interpretação daquele sonho, e é muito interessante. Só, né, claro, um homem, e é colocado como justo, né, na Bíblia também, só um homem muito santo, como você disse, que conseguiria ali ter esse contato também próximo com Deus, né, nesses sonhos todos. Entender e dizer sim, que é o mesmo, né, o sim de Maria, é claro, ali como mãe, mais importante, mas o sim, que naquele momento, imagina, numa época daquela, quem ele estava, né, ele era prometido dela, e a mulher aparece grávida, né, e aí ele tem um sonho, imagina isso para a mente, hoje em dia já seria até complicado. O sonho, um anjo aparece e fala com ele aquilo. Então, e ele acredita e diz o sim também para Deus, né?
E é muito especial isso também, né? Que é o sim de José. E ele, isso é bem interessante que eu vi um padre dizendo isso, já tem bastante tempo, que eu tenho muito tempo que eu tenho muita fé em São José. Desde pequena eu aprendi aquela oraçãozinha, valei no São José, o terço e tudo. Então eu sempre escutei histórias sobre São José e tudo. E é muito interessante porque fala-se que São José é muito temido pelos demônios, porque a obediência, a fidelidade dele, né, o silêncio dele é fenomenal. Então, assim, é o que realmente os demônios não gostam, né? Por causa que ele segue ali todo o propósito de Deus, que é a salvação da humanidade, e de uma forma totalmente em silêncio e totalmente entregue a Deus, né? Uma fidelidade, né? A gente fala assim, São José é um varão fiel, né? Um E varão fiel. o varão fiel tem que ser visto com toda a profundidade, né? Varão fiel, né? Foi fidelíssimo, fidelíssimo, fidelíssimo. E a gente vai descobrindo São José. Então é interessante isso, né? Que Santa Teresa de Ávila, ela vai descobrir São José, e até interessante você falou, né? Como é que foi que ela descobriu, né? Ela descobriu porque nossa Santa Teresa, ela teve para morrer. Essa história eu não sabia. Ela teve muito, ela tinha toda hora doenças, e era muito fraca, muito jovem, né? E chegou uma hora que rezaram lá, que ela apagou os olhos, fechou os olhos e começaram a rezar pensando que ela já tinha morrido. Tinha morrido. E, nossa, passou por tratamentos de todos os tipos. Naquela época era terrível, né? Porque aqueles médicos eram uma espécie de curandeiros, né? Então faziam curar por ventosa, sanguessuga, era um negócio terrível, né? Ou seja, o que ela sofreu, Santa Teresa, chegou uma hora que ela falou assim, olha, já não aguento mais, eu vou rezar para São José. Vou rezar para ela. Teve essa intuição de rezar para São José, e aí ela foi atendida. E aí, quando ela viu que foi atendida, ela começou a recorrer mais vezes a São José, mais vezes, e aí ela começou a perceber que tudo que ela pedia a São José, ela recebia. Tudo. Olha que maravilha. Exatamente. Então, ela começou a ficar espantada, né? Falei assim, puxa vida, mas ele me atende em tudo. E ela começou a perceber que São José, assim como os outros santos, você recorre para algum aspecto, porque é como se ele fosse especialista naquilo, né? Ou ele está voltado mais para aquela realidade, aquele santo e tal, né? Santo expedito, né? Para as causas urgentes. Assim por diante, né? Se ele recorre ao santo em algum aspecto concreto. Santa Teresa falou assim, olha, São José não tem nada com... é tudo. Ele intercede por tudo. E aí ela pensa assim, por que será isso? Então ela pensa assim, porque lá no céu, São José continua sendo o pai de Jesus. E como pai, o que ele pede para o filho obedece. Então ainda Jesus continua sujeito totalmente a São José. Nossa, que interessante. Essa né? perspectiva eu não tinha pensado. Olha, lá no céu, que realmente Jesus foi obediente ali a São José, a Maria, a gente sabe tudo, mas que essa... Olha, que interessante. Que coisa, tem essa frase dela anotada, mas não tinha pensado nessa profundidade. Muito interessante. Bem legal. E outra coisa que eu achei muito legal é quando o São Tomás de Aquino também, né, que fala que ele é o pai de família, né, representa o pai de família que vai trabalhar, né, e que caminha também ali como todos nós hoje. E isso também o Papa coloca, aí eu quero entrar nessa questão da carta que ele escreve, né, desse ano, depois a gente entrar também nas indulgências, e o Papa fala dessa vida simples, né, que muitos de nós temos, né, uma vida normal, rotineira, e que nós podemos ser santos nessa vida, né, fazendo aí as nossas obrigações, na nossa família. Isso é bem interessante que o Papa coloca também. Ele fala um pouco também na carta sobre os médicos, enfermeiros, até
todos ali os profissionais envolvidos ali no hospital que também estão fazendo esse trabalho calado nessa pandemia que nos cerca também. E eu acho muito interessante essa carta, porque há 150 anos atrás, a igreja também vivia, quando São José foi declarado patrono, a igreja vivia um momento bem difícil. E nesse momento a gente vive, não da igreja, mas a gente vive um momento muito complicado de pandemia. E aí o Papa resolve recorrer a São José também, né? Que é o grande, no caso de Santa Teresa d'Ávila, a grande providência e que pode providenciar, quem sabe, essa cura também, né? Exatamente. E o bonito é, como falava também, né, outro grande motivo para a gente crescer na devoção a São José, né, que ele é nosso Pai. Depois o segundo, que ele é santíssimo, santíssimo por esse lado já que vimos agora, que é pela missão que ele desempenhou. Então, Deus dotou ele de qualidades exímias, né, para ele realizar essa missão de ser o pai adotivo. E depois porque ele foi escolhido entre todos os homens, né? Ele é o cara, né? Como nós dissemos. E depois porque... Como é que nós sabemos que São José é santíssimo? Santíssimo, santíssimo, santíssimo. Vendo nas poucas cenas da sua vida, nos poucos episódios da sua vida, como ele reagiu, como ele se comportou. Então aí nós vamos descobrindo virtudes incríveis em São José. Vamos vendo traços da sua santidade que são maravilhosos, maravilhosos. Então, quando você vai lendo um livro sobre São José, você vai vendo um autor te fazer olhar para um aspecto que você nunca tinha pensado sobre São José, falando sobre determinado comportamento dele, né? E aí depois outro fala outro aspecto. E aí você fala, puxa vida, mas que coisa, eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha refletido sobre isso. Então é bonito porque é como se nós estivéssemos agora, ao começar esse ano dedicado a São José, diante de um grande mistério, né, que é a sua vida. A vida de São José, a santidade de São José. Então, e o mistério nos fascina, né, no ser humano, quando você está diante de um mistério, né, porque você pode ali mergulhar e desvendar realidades incríveis, novas, maravilhosas e tal. Então nós estamos assim, nós estamos diante de um grande mistério que é a vida de São José e procurar, né, cada um de nós desvendar esse mistério, procurando livros que falem, né, sobre a sua figura, sobre a sua, enfim, a vida dele, né? Por exemplo, quer ver? Começando por aí, né, que o fato de São José ter sido escolhido para ser o chefe dessa família, né? Então agora vamos nos colocar no lugar de São José, né? Então nós vamos descobrindo quem era São José quando a gente se coloca no lugar dele e vê como ele reagiu, né? Então, São José, nós vemos que ele vai assumir esse papel, né? Sim. Se nós nos colocamos no lugar de São José, imagine o seguinte, né? Deus te diz para você ser o chefe dessa família. Ora, quem é essa família? Quem é a minha esposa? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Como que eu vou ser chefe dela? Ela é muito mais santa do que eu. O que eu vou falar para ela? Meu Deus do céu, ela sabe muito mais do que eu, ela é muito mais sábia, ela está muito mais próxima de Deus, né? E quem é meu filho? É o próprio Deus. Como assim que eu vou ser chefe do próprio Deus? Como é que eu vou falar para ele, meu filho, volta às 5 horas da tarde, aqui que está escurecendo, né? Que é perigoso você ficar por aí brincando com os teus amiguinhos e tal, né? E aí Jesus podia falar assim, não, mas eu sou o próprio Criador. Você não vai ter problema nenhum, né? Mas, então, veja que situação difícil de São José, né? Qual que seria a reação mais natural?
seria essa. Nossa, não tem coragem. Senhor, Ou Senhor, eu vou ficar no meu canto, né? Eu não, eu sou o pior dos três, com toda certeza, né? Muito faz quem não atrapalha. Eu não vou abrir minha boca, não vou abrir meu bico, não vou falar nada. Vocês decidam o que vocês acham melhor e eu vou ficar só aqui na retaguarda. Mas não foi isso que Deus quis. não. Quis que ele fosse o chefe dessa família. E ele assumiu isso. Assumiu com toda a galhardia, com toda a integridade, não é? Tanto assim que vai ser o anjo que vai aparecer a ele para que, quando está lá em Belém, né, para que ele saia de Belém e vá para o Egito, né? Não apareceu para Nossa Senhora, né? Não é? Por que Sim, que não apareceu para Nossa Senhora? Porque ele é o chefe. Ele ele é é o o chefe. chefe. Então, ele tinha que proteger. Agora, eu acho que é uma mistura de virtude, assim, da humildade também, de E, aceitar e da coragem também, e da né? coragem. Que ele teve ali de enfrentar. Ele tá sujeito a erros ali, erros com Deus, diretamente com Deus, né? Por Que para isso, ele não deve ter sido fácil. todos nós somos inseguros por natureza, né? Na verdade, imagine então São José nessa situação. Fala assim, nossa, eu vou ficar totalmente inseguro aqui, eu vou, né? E aí ele assumir e enfrentar essa insegurança e ao mesmo tempo, né, aceitar esse querer de Deus de uma grande humildade mesmo, né? Ele vai Sim, obedecer quando ele se vê o último, né, com autoridade para mandar, né? é verdade. Eu Mandar, achei, essa humildade, né, que a gente começa a perceber e ao mesmo tempo a coragem que ele teve de aceitar esse grande desafio que a gente tem que se inspirar também, né? E aí, padre, eu queria saber também sobre, olhando aqui no que eu me propus a falar, né, sobre as indulgências, né, que a gente vai ter aí, que o Papa também coloca na carta, as indulgências que a gente tem aí esse ano. Como que funciona? São as indulgências já plenárias que a gente já conhece, com comunhão, confissão. Explica um pouquinho para a gente, porque pode ter gente que entrou também, a gente tem 70 pessoas que entraram, mas pode ser que não sabe o que é indulgência, então explica um pouco para a gente, para as pessoas conhecerem também. a indulgência faz parte da doutrina da igreja, indulgências, e pouquíssima gente sabe o que são as indulgências. Talvez vai lembrar ali da venda de indulgências na Idade Média, enfim, né? Nas E aulas de teria história. toda enfim, explicar a respeito disso e tal, né? As indulgências. Nós temos que pensar, voltando lá atrás, que quando Cristo morreu na cruz, ele, com os méritos de todo o sacrifício que ele passou, de todo o sangue que ele derramou, se Deus derramasse uma gota de sangue só, isso formaria um banco de méritos infinito. Infinito. E qualquer coisa que Deus faça tem um valor infinito. Então Sim. imagina Deus ter não só derramado uma gota, mas derramado todas as gotas do seu sangue. Ter sofrido de todas as formas, física, psiquicamente, moralmente, em todos os aspectos e tal, de uma maneira imensa. Então isso obteve para a igreja, ele forneceu para a igreja um banco, como se fosse um banco, né? Mas é um banco de graças. Um banco de Sim. graças. Que a igreja ela tem à disposição para dar para nós. Então, um grande canal das graças são os sacramentos. Qual é o maior canal das graças, o mais conhecido? Os sacramentos, os 7 sacramentos. Então, podemos até definir o sacramento como um canal da graça. Então, cada vez que você recebe um sacramento, você está recebendo um caudal de graça, está recebendo muita graça, muita ajuda divina para você viver a vida cristã e assim por diante.
E também tem outro canal das graças, que são as indulgências. Uhum. Então também Deus vai conceder graças através delas, mas elas são diferentes dos sacramentos. Uhum. Como é que elas funcionam? Então a igreja ela fala assim, olha, se você fizer determinada obra, determinada ação, tendo uns requisitos concretos, você pode lucrar graças, para indulgências. Né? Então que isso, né? Por exemplo, uma indulgência, rezar uma salve rainha. Uma salve rainha, a igreja, ela determina o que você vai realizar que vai te conceder indulgência, vai te conceder graças, né? Específicas, né? Então a salve rainha, por exemplo, ela concede indulgências. Só que existem duas classes de indulgências, indulgência parcial e indulgência plena. Né? E o que faz essa graça que vai conceder a indulgência de modo mais concreto? Né? Ela vai apagar as manchas de pecado da alma. Lindo, né? O objetivo da graça que eu recebo pela indulgência é apagar as manchas de pecado da alma. Então, justamente por essas manchas é que eu vou ter que passar pelo purgatório. Né? Sim. Uma pessoa vai entrar no céu só se ela tiver a alma completamente pura. Não só ela tem que morrer sem pecado, né? Sem pecado mortal, para poder se salvar, né? Como também, para depois entrar no céu, ela vai ter que ter a alma completamente limpa e pura. Né? Então, isso, e aí, se ela merece o céu, mas a alma dela não está pura, ela vai ter que passar pelo purgatório. Alguém falava que o purgatório é mais ou menos como uma máquina de lavar roupa. Né? Que você entra lá, bate daqui, bate de lá, vai, não sei o que, tal, até você sair limpinho e Para pronto. conseguir ir para o céu. Para entrar no céu, né? Sim. Então, se você recebe uma indulgência plenária e morrer nesse dia, você vai direto para o céu. Porque a Olha que indulgência maravilha. plenária, ela apaga toda mancha de pecado. Toda mancha. Então, o que o Papa está concedendo neste ano? Indulgências plenárias recorrendo a São José. E o que, então, de modo concreto? E aí tem várias ações que o Papa, depois nós podemos, vocês podem ler depois na internet, né, de modo mais, enfim, mais completo, quais são essas ações, mas uma delas, por exemplo, é qualquer dia do ano você recorrer a São José para fazer bem o teu trabalho. Olha que legal. Só isso. Imagina, se eu recorrer a São José qualquer dia do ano para fazer bem o meu trabalho, fazendo uma oração a São José, então eu posso lucrar a indulgência plenária. Só que aí a indulgência plenária eu preciso ter as condições. Toda indulgência plenária eu preciso ter 4 condições para recebê-la. Quais são as condições? Que eu me confesse na semana que eu quero receber a indulgência plenária. Que eu receba a comunhão nessa semana. Que eu tenha profunda detestação dos pecados. Ou seja, que eu estou disposto ali a lutar contra toda a má inclinação do meu coração. Não tem nada lá que eu estou lá no meio do caminho, querendo, mas não querendo e tal, não. Eu quero dizer não para todos os pecados, eu estou lá realmente disposto a detestar todos os pecados. Então essa é a terceira condição. E a quarta condição é rezar pelo Papa. Rezar pelo Papa. Então eu preciso ter essas 4 condições para lucrar qualquer indulgência plenária. Por exemplo, uma indulgência plenária que não depende do ano de São José, mas que eu posso lucrar todos os dias. Rezar o terço em família. Rezar o texto em família. Rezar o terço em família
qualquer dia do ano, se você realiza, faz isso, faz o terço, reza o terço e tem essas 4 condições, você lucra indulgência plenária. E a indulgência plenária você também pode lucrar pelas almas do purgatório. Uhum. Então, a indulgência plenária você pode lucrar para você E ou para pelas o almas. purgatório. E Né? elas não podem. Teve uma pessoa que escreveu aqui, até por isso que a gente tem que rezar pelas almas, porque elas não podem rezar mais quando elas estão no purgatório por elas mesmas. É que Então, por quando isso nós que é a importância da gente rezar. Isso, quando nós morremos, nós não temos mais o mérito. Enquanto nós estamos aqui na Terra, qualquer ação boa que a gente faça tem um mérito. Mas quando termina a vida, já terminou o tempo do mérito. Então você já não tem. Qualquer coisa que você fizer não vai te diminuir ou aumentar nada. Então, quem ajuda as almas do purgatório, nem as almas do céu podem ajudar muito as almas que estão no purgatório, porque elas também não têm mais mérito. Né? Acabou o tempo de mérito das almas que estão no céu dos santos. Então, quem pode ajudar as almas do purgatório somos nós. Rezando, oferecendo sacrifícios para elas, para que alivie os seus sofrimentos, diminua o tempo que esteja lá no purgatório, e lucrando indulgências, tanto parciais quanto plenárias. Né? Maravilhoso, né? Então é muito importante isso, né? Muito Muito, muito. E o senhor deu uma aula aqui pra gente que eu acho que só muita sobre as gente. indulgências, né? Quais são, né? São muitas, né? Outra indulgência que a gente pode obter plenária neste ano de São José é rezar o terço em família. Também tá, já era antes isso, né? E sempre vai ser, mas neste ano também, ali de modo mais, né, concreto ali. E entre casais, olha só, entre namorados, o Papa fala assim. Né? Um casal de namorados que rezar o terço pode lucrar a indulgência plenária também, fazendo referência a São José e Nossa Senhora, né? Que era esse casal, né? Enfim, ali, né? Então, Olha, padre, e o amor eu não, humano e tudo isso, né? eu não tinha lido dessa indulgência sobre a rezar o terço em família. A gente começou a rezar o terço tem um tempinho aqui em família. É bem legal mesmo. E é Pois muito impressionante como que tudo na vida também parece que as coisas vão melhorando, né? Quando a gente começa a rezar o terço ali em família, os problemas vão ficando até mais claros e mais fáceis de ser resolvidos, de serem resolvidos. É bem essa devoção em família, ela é muito importante, porque aí Nossa Senhora ela fica muito feliz, então ela gosta de agradar também os seus filhos ali. Então a gente consegue muito, essas muito, graças de Nossa Senhora, né? muito especial mesmo, muito especial. E agora falando ainda sobre a carta do Papa, padre, eu gostaria de saber que ele escreveu qual que é a principal mensagem, né, que a gente pode passar aqui para as pessoas, que ele coloca, ou as principais mensagens dessa carta, que ele fala sobre São José e tudo. Então, o que que o Papa vai fazer? Primeiro ele vai começar a carta falando do ano, né, que foi decretado de São José. E aí depois ele vai nos ajudar a crescer na devoção por ele. E como é que ele vai fazer isso? Falando das qualidades, algumas qualidades de São José. Então ele começa falando que São José é um pai muito amado, né? Muito querido. Né? Então ele vai falar por que, que ele é um pai muito querido. Então, isso porque muitas pessoas recorrem a ele, porque há muitas igrejas dedicadas a São José, porque muitas congregações dão o nome, atribuem, né, o nome a São José, congregações religiosas. A própria Santa Teresa tinha uma casa que ela vivia, que era a casa de São José. Então, São José, né, é muito querido mesmo, né, pelo povo, mesmo, enfim, principalmente a partir desse momento, né, quando você resgatou aí a sua devoção e tudo, o nome, né, as pessoas darem o nome de José, né, na verdade. Então, aí depois ele vai falar que ele é um pai cheio de ternura, cheio de ternura.
e vai explicar isso, por que São José era um pai cheio de ternura. Porque ele vivia com Jesus, que é uma ternura infinita, né? Então ele contemplava diariamente esse amor, essa ternura, né, imensa, imensa, e Deus já o escolheu sabendo que ele era assim muito especial, cheio de ternura também, né? Para que ele desse essa ternura para Jesus, né? Que desse essa ternura para Nossa Senhora, né? Então, aí ele vai falando de várias qualidades de São José. Que lindo. E é interessante que ele fala também 7 características da vida dele, né? Do trabalho, dessa coisa da providência que eu falei também, que Santa Teresa d'Ávila fala. Isso é bem interessante. E aí ele compara os trabalhadores também da Covid, que eu achei muito, muito legal também. E ele vai contando, vai comparando, né, a vida de São José com o nosso cotidiano atual. Então, quem tiver a oportunidade, inclusive, de ler a carta, ela é muito esclarecedora e ela traz, assim, a figura completa ali de São José, né? Muito, muito linda mesmo. E fala desse amor, né? Esse amor fraterno Isso. de São José, que é o próprio título, né? O título da carta, Coração, traduzido... coração de pai, Patris Corde. Coração de pai. Então é esse coração aí de São José que tinha, né, que entregou tudo ali da vida dele para seguir os planos de Deus. E tem uma coisa também que a gente não falou. A descendência de Davi, a questão que São José que vai, na verdade, dar essa descendência para Jesus. Explica isso para a gente também, que está nos planos de Deus, como eu também faço o curso bíblico com o senhor, eu lembrei lá do Antigo Testamento, exatamente essa escolha do Messias ali entre os judeus e São José, que vai definir isso também, né? Então, o que acontece é que Deus revelou a Davi que o Salvador viria da sua descendência. E então, tanto Nossa Senhora quanto São José são da descendência de Davi. Tanto assim, e qual que era a cidade de Davi? Belém. Era a sua cidade. Por isso que São José e Nossa Senhora, quando eles ficam sabendo do recenseamento, eles vão até Belém. Porque como é que era o recenseamento naquela época? Você tinha que ir até a tua cidade, porque é lá que tinha os registros. Como não tinha internet, nada disso, né? Então, os registros ficavam na cidade de origem. Então, você tinha que ir até lá, né, para informar os novos dados e tal, né? Então, eles eram descendentes de Davi. Tinham que ser mesmo, né? Porque o Salvador viria dessa descendência, né? E outra questão que eu achei muito interessante, vendo vários vídeos, né, para poder fazer a live, a cidade de Nazaré é uma cidade que existe desde o Antigo Testamento, mas nunca é falada, né? E é muito interessante isso, porque eles vivem ali, moram ali, né? Então, para ver a simplicidade também, onde Deus escolheu para que, né, que Jesus vivesse. Então, e tá aí também a questão da simplicidade com São José naquela vida cotidiana e tudo, de uma cidade que nem é mencionada no Antigo Testamento, mas já existia. É bem interessante isso também, que mostra aí, eu acho que até essa questão da simplicidade, da humildade, que faz a gente refletir também, né, Pai? Isso é muito importante, porque o Papa vai começar falando disso, né? Na carta, falar que a figura de São José é uma figura que ilumina a vida das pessoas simples, né? Que vivem dentro de uma simples, não só de condição social, mas simples que não tem nada de brilho, né? Puxa, para dar a impressão que para você ser alegre, você tem que ser famoso, né? Você tem que ter tantos seguidores, se você não tem, puxa, o que eu faço no mundo? Acho que eu não faço nada, não é? A maior parte de nós é assim, 99,9% das pessoas tem uma vida corriqueira, não é? E mesmo essas Sim. pessoas famosas e tal, a maior parte da vida delas também é dentro
do corriqueiro, né? Elas vão ter que acordar, vão ter que, enfim, né, se alimentar e assim por diante, né? A vida ela é feita de coisas pequenas, né? Então, para muitos de nós, nós pensamos que isso é passar o culto, né? Passar o culto, puxa, mas qual é o sentido de eu aqui estar cuidando da minha casa, todos os dias fazer comida, tirar o pó? Pessoas que perdem a dimensão da grandiosidade de uma vida assim, né? E então começa a fazer mal feito, começa a perder a alegria de viver. Então não, né? Deus ele mostra, não só na vida de São José e muitos episódios da Bíblia, né? De que ele se apoia em pessoas humildes e pessoas simples, de pessoas que não chamam, né, tanto atenção, na verdade. Então, que todos nós temos uma vida e depois todos nós temos uma missão a cumprir aqui na Terra. E essa missão é importantíssima. É importantíssima. Toda missão é importantíssima. É como se cada um de nós tivesse um papel a desempenhar, né? Como se Deus fosse o diretor de um filme que está se desenrolando desde quando o mundo foi criado, e cada um de nós está desempenhando um papel. Então, mesmo que não brilhe, mesmo que não sei o que, é um papel importantíssimo. Ninguém pode fazer o que nós estamos fazendo. É único esse papel, né? Então, nossa vida é importante. Então, as enfermeiras que estão aí se sacrificando agora na pandemia, né? Um trabalho que também não é visto pela população e tal, né? Elas podem se sentir desanimadas, né? Cansadas desse trabalho e tudo, né? Porque, enfim, tá ali em contato com o sofrimento, com a morte e tudo. Então, conhecendo a vida de São José, elas podem se inspirar bastante, né? Encontrar uma nova motivação de realizar esse trabalho, né? Porque São José é isso, ele passou o culto, né? Passou o culto sendo a segunda pessoa mais importante, né, da existência. Padre, e vamos agora, a gente tem aí 8 minutinhos, né, contando que a gente quer fazer essa live em 1 hora, deixar um espaço, tem até uma pessoa que colocou uma pergunta aqui, o Papa é maravilhoso, João Batista, escreveu uma carta, nos dá indulgências para que tenhamos devoção a São José, o intuito da carta é que temos devoção a São José. E aí deixar um espacinho aberto para depois no final o senhor dar uma bênção para a gente também. O intuito realmente da carta é a devoção a São José? Sim, é justamente isso, né? Imagine quanto que a igreja pode crescer se nós nos tornamos mais próximos de São José, mais devotos de São José. Porque nós vamos ter um modelo de vida extraordinário. Um modelo de vida muito, muito, muito santo. Eu até recomendo que as famílias elas tenham a imagem da Sagrada Família em casa. Eu acho que isso é muito importante, né? Por quê? Porque ali, tendo a Sagrada Família, eles vão estar sempre se espelhando na família mais perfeita que a nossa família, né? A Sagrada Família. Então a mulher ela vai ter como ideal de vida a Nossa Senhora. O homem vai ter como ideal de vida São José, né? E os filhos vão ter como ideal de vida o Menino Jesus, né? Então é muito. Imagina se todo homem tivesse São José como modelo. Meu Deus do céu, né? É lindo. E São José como... Só para começar por baixo, tendo São José, ainda pode aumentar colocando Nossa Senhora também e depois Jesus, imagina. Né? Aí é um modelo de perfeição que é difícil, mas a gente vai se espelhando aos poucos. Ô padre, e é bem interessante porque também o São José é o guardião aí da Sagrada Família, né? Então a gente nesse ano pode olhar ali para ele como guardião também da igreja, dos nossos valores. E o que eu achei interessante também, que a Lisa colocou aqui, que rezando para São José este ano,
antes do trabalho posso ganhar indulgências? Eu não entendi direito. Aí ela quer que o senhor explique um pouco mais. Então, oferecendo o trabalho a São José, ou pedindo a proteção de São José para realizar um trabalho. Então, o que eu tenho feito, por exemplo, eu acordo, tenho feito as minhas orações normais e incluí uma oração a São José, pedindo pelo trabalho. Ótimo, Então, ótimo isso. E aí, então, eu já começo o dia já recorrendo a São José para, né, me proteger, me abençoar, que meu trabalho seja bem feito, todo esse trabalho do meu dia. Então, eu tenho feito Isso é isso. ótimo. Isso é ótimo. Agora deixa eu ver aqui se alguém colocou mais perguntas lá embaixo. Tem gente só falando Padre Paulo, que live maravilhosa sobre São José. A Elza, a Ana Paula. São José é modelo da Sagrada Família. Eu tenho um santuário. Tem um santuário, a Sagrada Família, ela falou aqui. Não conheço. Obrigada, amiga. Saudades. Aí o pessoal já colocando aqui, a Malu, colocando um pouco também sobre... Muito obrigada por essa live, uma live maravilhosa. Se alguém tiver mais perguntas, podem colocar aí pra gente, porque nós estamos, então, nos minutos finais da nossa live. Falta 4 minutinhos. Queria falar um pouquinho Bom, primeira coisa é isso, né? De que nós podemos conhecer muito São José vendo como ele se comportou diante dos acontecimentos. Nós não falamos quase nada aqui sobre isso, né? Mas podíamos falar muito. Mas eu queria falar, para terminar, ou se tiver depois alguma pergunta, sobre a famosa frase Ide a José. Né? Ide a José. Exatamente. Da onde vem essa frase? Essa frase vem lá do Antigo Testamento, com José, que era filho de Jacó. Então, vocês devem lembrar que Jacó teve 12 filhos, que serão as 12 tribos de Israel. E um dos filhos foi José. Só que o José, ele era o mais querido. E o que aconteceu pelo fato de ser mais querido pelo Jacó, os outros irmãos tiveram ciúme. E aí acabaram, lá na hora que iam matar, decidiram, em vez de matar, vendê-lo. E ele foi vendido por comerciantes que estavam indo para o Egito. Então ele foi parar no Egito. E lá acontecem muitas coisas muito interessantes, mas ele acaba se tornando o ministro do faraó, para cuidar dos alimentos. E como justamente através de um sonho que ele teve, esse José lá do Antigo Testamento, de que... Agora eu lembrei. Toda aquela região ia passar por 7 anos de abundância e 7 anos de carestia, de seca. Então, aí, esse José, ele vai ser o ministro e ele vai armazenar todo aquele alimento. E aí, o que vai acontecer? O Egito, ele vai estar precavido contra essa seca, mas toda a região ao redor, não. Então, os irmãos de José que estão lá no atual Israel, né? Eles, com a seca, começa a surgir essa frase, Ide a José. Porque se você for lá para o José, lá no Egito, ele vai te vender o trigo, ele vai ter trigo para te fornecer, vai ter alimento para te fornecer. Então, isso nós utilizamos para São José. Então, qualquer coisa que você precisa, ide a José. E ele te dará o alimento. Né? Que lindo! Não é bonito isso? Muito bonito, padre. Ide a José. Então, o pessoal tinha pedido uma oração. A gente pode, uma oração simples, né? Que daí lembra de você invocar São José, o glorioso São José, e ide a José. Então, é bem interessante isso. E tem eu não sei o nome aqui, porque acho que é um codinome, mas Padre Paulo, tem alguma meditação de São José Maria Escrivá sobre São José? Você conhece, padre? Tem, é só procurar no site do Opus Dei. São José Maria tinha muita devoção, assim, tanto assim que chegou uma hora que toda vez que ele se referia a São José, ele falava São José, meu Pai e Senhor. Né? Meu Pai e São Senhor. José, Pai e Senhor. Então, tem muitas coisas de São José Maria sobre São José, podem encontrar lá no site. Vocês também podem procurar na internet orações a São José.
tem muitas orações. Livro, o senhor citou que acho que tem um livro, teve, não sei se o senhor vai lembrar o título agora, né? Mas depois a gente pode colocar também. Você tem alguns livros para indicar? O pessoal pediu aqui também. Sim, tem um que eu gostei muito, que se chama José o Silencioso, Olha, que é vendido pela José o editora Silencioso. Quadrante. Então, acho que é um bom livro esse para... primeiro ler a carta do Papa, né? E depois, quem sabe, já ler esse livro. E aí depois, o Papa cita um na carta que é de um polonês, que fala sobre a vida, a sombra do Pai. A sombra do Pai. É um livro romanceado sobre a vida de São José, mas muito bonito. Muito bonito. Então, A Sombra do Pai e O Silêncio de São José. José o Silencioso. José o Silencioso. Então, tá, padre. Dá uma bênção final pra gente sair iluminada nessa noite, dormir muito bem com os anjos. E a gente termina e agradece também a todo mundo que esteve presente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Que São José rogue por todos, né? E que rogue por mim e por todos nós. Tá bom. Então, que São José nos proteja neste ano, né? Nos guarde, nos ajude a... enfim, todas as dificuldades que possam surgir até da pandemia, o coronavírus e tudo isso, e que mais do que nada, que neste ano todos nós passemos a ser verdadeiros filhos de São José, desse Pai tão maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vai em paz. Obrigada, padre. Muito, muito obrigada, viu? Então, fazer o senhor ficar até esse horário com a gente, que Deus te abençoe muito, que você continue esse padre maravilhoso, que nos ensina tanto, viu? Obrigada mesmo pelo seu tempo e por nos ensinar tanto. Um beijo grande. A gente vai rezar, com certeza. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Muito obrigada. A gente vai colocar disponível. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.